No dia em que Ricardo descobriu a traição, o sol de Lisboa queimava como uma acusação implacável sobre as águas do Tejo. Ele havia construído um império de tecnologia a partir de nada, mas naquele instante, em seu apartamento de luxo na Baixa, sentiu-se o homem mais pobre do mundo. Miguel, o amor de sua vida, havia sumido com uma fortuna que poderia comprar metade da cidade, deixando apenas uma nota fria: desculpa, mas isso é maior que nós. Ricardo ficou parado ali, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao entardecer, enquanto as memórias o invadiam como uma onda impiedosa. Tudo começara 5 anos antes, numa noite chuvosa de outono, quando se conheceram num bar escondido no Bairro Alto, um daqueles lugares onde os sussurros da comunidade LGBTQ+ ecoavam contra as paredes antigas de azulejos. Ricardo, aos 28 anos, era o prodígio das startups, um homem alto e atlético com olhos castanhos que escondiam uma solidão profunda, moldada por uma infância em uma família conservadora de Coimbra, onde ser gay era um segredo enterrado sob camadas de silêncio e olhares desviados. Ele havia fugido para Lisboa para reinventar-se, transformando código em milhões, mas o vazio persistia como uma falha no sistema. Miguel era o oposto perfeito, um artista de rua de 25 anos, com cabelos negros ondulados e um sorriso que iluminava as noites mais escuras. Filho de pescadores do Algarve, ele carregava o sal do mar em sua pele bronzeada e uma rebeldia que o levava a pintar murais coloridos contestando a hipocrisia da sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios de uma era em que o amor como o deles era crime. Seus olhos azuis, como o céu de Sintra em dia claro, prometiam liberdade. Eles se encontraram quando Miguel desenhava um casal de mãos dadas num muro, e Ricardo, atraído pela ousadia, ofereceu um copo de vinho do Porto. Você pinta o que o mundo esconde, disse Ricardo, e Miguel riu, respondendo, e você constrói o que ele destrói. A partir dali, foi um vórtice de paixão. Eles passeavam pelas ruas de Alfama, mãos entrelaçadas sob o olhar curioso dos turistas, ignorando os murmúrios dos locais mais velhos que ainda viam neles uma afronta à tradição. Ricardo levava Miguel para jantares em restaurantes estrelados no Chiado, onde o vinho tinto fluía como confissões, e Miguel o arrastava para festas underground no Cais do Sodré, onde a música eletrónica pulsava como seus corações acelerados. Pela primeira vez, Ricardo sentiu-se visto, não como um milionário excêntrico, mas como um homem capaz de amar sem reservas. Miguel, por sua vez, encontrava em Ricardo uma âncora, alguém que o tirava da precariedade de sua vida artística, onde as telas vendiam-se por migalhas. Mas as rachaduras surgiram sutilmente, como as fissuras nos mosaicos romanos de Belém. Miguel começou a pressionar por mais viagens a Paris, um estúdio próprio em Lisboa, joias que Ricardo comprava sem hesitar, vendo nelas investimentos em seu futuro juntos. Quero construir algo eterno com você, dizia Miguel, e Ricardo acreditava, ignorando os avisos de amigos como Ana, sua sócia na empresa, uma lésbica feroz de Porto que via em Miguel uma ambição velada. Ele te ama, mas o mundo não perdoa quem sobe rápido demais, alertava ela, mas Ricardo, cego pelo amor, descartava as dúvidas. A empresa de Ricardo, a Tecluz, explodia em valor, com investidores de Silicon Valley de olho em sua ideia inovadora para a preservação do património português. Ele planejava uma expansão, sonhando em incluir Miguel como parceiro criativo, misturando arte e tecnologia em exposições interativas. Mas então veio o dia fatídico, uma auditoria interna revelou transferências irregulares para contas offshore, e o rastro levava direto a Miguel. Ricardo confrontou-o numa noite de tormenta, o céu de Lisboa rasgado por raios que pareciam ecoar sua fúria. Porquê? Depois de tudo, gritou, e Miguel, com lágrimas nos olhos, murmurou, eu tinha que fazer isso. Você nunca entenderia. Ele fugiu naquela mesma hora, deixando Ricardo destruído, o apartamento ecoando com o silêncio de uma traição que abalou não só sua fortuna, mas sua fé na humanidade. Os meses seguintes foram um inferno particular. A imprensa sensacionalista, sempre ávida por escândalos, pintou Ricardo como o tolo milionário enganado pelo amante ganancioso, com manchetes como Amor quer termina em roubo, o preço da paixão em Lisboa. A comunidade LGBTQ+, que outrora o celebrava como um aliado rico, agora sussurrava sobre privilégios desperdiçados, e sua família em Coimbra cortou laços definitivos, o pai enviando uma carta fria, você sempre foi uma decepção, isso prova tudo. Ricardo mergulhou no trabalho, reconstruindo a Tecluz com a ferocidade de quem renasce das cinzas, mas à noite, sozinho no seu duplex com vista para o castelo de São Jorge, as paredes pareciam fechar-se, sufocadas por memórias de risos compartilhados e promessas quebradas. Ana tornou-se sua âncora, uma amizade forjada no fogo da adversidade. Ela, com seu cabelo curto tingido de azul e tatuagens de arco-íris nos braços, organizava noites de vinho e terapia informal no seu apartamento em Campo de Ourique. O amor não é um contrato, Ricardo. É uma escolha diária, dizia ela, compartilhando histórias de sua própria jornada, um casamento secreto com Sofia, uma advogada trans que lutava por direitos em tribunais conservadores. Juntos, eles fundaram um grupo de apoio para empreendedores que era em Lisboa,
um espaço seguro onde histórias de rejeição familiar e discriminação no trabalho ecoavam como hinos de resistência. Ricardo encontrou propósito ali, mas o vazio por Miguel persistia, uma ferida que cicatrizava devagar, como as colinas de Monsanto após um incêndio. 2 anos se passaram, e Lisboa mudava ao seu redor. O período crescia em grandiosidade, com desfiles que coloriam o rocio de bandeiras e esperança, mas as sombras da intolerância ainda pairavam, especialmente nas periferias onde famílias tradicionais viam o progresso como uma ameaça. Ricardo, agora aos 32, era um ícone relutante, palestrando em conferências sobre inovação inclusiva, mas evitando relacionamentos. Confiança é um luxo que perdi, confessava a Ana durante um passeio pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais caíam como confetes melancólicos. Foi numa dessas palestras, no Centro Cultural de Belém, que o destino girou sua roda cruel. O tema era Amor e Identidade na Era Digital, e Ricardo discursava com paixão sobre como a tecnologia poderia derrubar barreiras quando uma figura no fundo da plateia chamou sua atenção. Miguel. Mais magro, com linhas de fadiga no rosto, mas os mesmos olhos azuis que outrora o cativaram. O coração de Ricardo parou, ele tropeçou nas palavras, terminando abruptamente sob aplausos confusos. No saguão, Miguel o esperava, as mãos trêmulas estendidas como um pedido de trégua. Eu não mereço seu perdão, mas preciso falar, disse Miguel, a voz rouca como o vento no cabo da roca. Eles se sentaram num café próximo, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao peso do não dito. Miguel confessou parte da verdade. Após a fuga, ele havia se escondido no Porto, trabalhando como ilustrador freelance, atormentado pela culpa. Eu te amei, Ricardo. Ainda amo. Mas minha família. Eles me chantagearam. Meu irmão mais novo, o único que me apoia, estava doente, e eles usaram o dinheiro para salvá-lo, ameaçando-me deserdar e me expor se eu não fizesse o que pediam. Era uma meia-verdade, pensou Ricardo, amargo, mas o tremor na voz de Miguel plantou uma semente de dúvida. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros clandestinos, caminhadas noturnas pelo terreiro do Paço, onde as luzes dos postes dançavam nas águas escuras, e conversas que desenterravam camadas de dor. Miguel revelou como a sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda sufocava os seus. Seu pai, um pescador devoto, havia descoberto sua sexualidade anos antes e o tratara como um pecado vivo, forçando-o a casar com uma prima para curar o que via como doença. Eu roubei para escapar deles, mas acabei-te machucando mais, admitiu. Ricardo, dividido entre raiva e compaixão, permitiu que Miguel se aproximasse novamente, ajudando-o financeiramente para um tratamento de seu irmão, mas com uma condição: transparência total. Enquanto isso, a Teclus prosperava, e Ricardo investia em projetos sociais, como um app para conectar jovens que eram em regiões rurais, onde o isolamento era uma prisão invisível. Ana observava com ceticismo, mas via o brilho retornar aos olhos do amigo. Cuidado, amor pode ser uma armadilha disfarçada de redenção, alertava ela, durante um jantar com Sofia, que compartilhava casos de violência transfóbica nos tribunais do Norte. No entanto, Ricardo sentia-se vivo novamente, os toques casuais de Miguel reacendendo chamas que julgava extintas. Mas o conflito escalou quando um escândalo irrompeu. Um jornalista investigativo, movido por inveja ou preconceito, publicou um artigo acusando Ricardo de conivência no roubo original, usando fotos antigas deles juntos como prova de uma rede de corrupção que era. A bolsa despencou, investidores fugiram, e Ricardo enfrentou uma onda de ódio online, com comentários homofóbicos e quando os piores medos de sua juventude. Volte para o armário, traidor, lia-se em fóruns anónimos. Miguel, pego no fogo cruzado, desapareceu por dias, deixando Ricardo em pânico, revivendo o abandono. Ele o encontrou no Algarve, numa praia deserta perto de Lagos, onde o mar Atlântico rugia como uma fúria contida. Eu não aguento mais fugir, gritou Miguel, as ondas lambendo seus pés descalços. Ali, sob um céu estrelado que lembrava as noites de sua infância, Miguel desabafou o resto. O roubo não fora só pela família. Ele havia descoberto, meses antes da traição, que estava com HIV, contraído numa relação impulsiva anos antes, e o pânico o levara a sabotar tudo por medo de infectar Ricardo ou ser rejeitado. Eu te enganei para te proteger, idiota que sou. Mas agora, com tratamentos, eu controlo isso. Quero lutar ao seu lado. O plot twist veio como um raio. Durante o exame, Miguel descobrira que era soronegativo na verdade, um erro de laboratório, confirmado agora por testes definitivos. Mas o maior choque era o outro. Nos anos de separação, ele havia congelado seu sêmen, anonimamente, doara para uma clínica de fertilidade que era em Lisboa, resultando em uma criança, uma menina de 3 anos, adotada por um casal lésbico que agora buscava o doador biológico por questões médicas. E o destino, cruel e poético, revelara que Ricardo, sem saber, havia financiado aquela adoção através de sua fundação. A menina, com olhos azuis como os de Miguel e um sorriso que ecoava o de Ricardo em fotos antigas, era o elo que os unia para sempre.
Ricardo, atordoado, viajou de volta a Lisboa com Miguel, confrontando o jornalista em um debate público no Teatro Nacional, onde sua vulnerabilidade transformou o escândalo em um manifesto pela empatia. A multidão, misturando aliados e céticos, aplaudiu quando ele declarou: "O amor que não é fraqueza, é a força que derruba muralhas." Ana e Sofia os apoiaram, e juntos, eles visitaram a família da menina, uma jornada de lágrimas e risos que selou feridas antigas. Anos depois, com a Tecluz mais forte, Ricardo e Miguel casaram-se numa cerimônia íntima nas colinas de Sintra, cercados por névoa mística e amigos que testemunharam sua resiliência. A menina, batizada de Luz, corria entre eles, um símbolo vivo de que o amor, mesmo traído, renasce em formas inesperadas. E Lisboa, eterna guardiã de segredos, sussurrava a aprovação nas brisas do Tejo. A reconciliação não foi um conto de fadas instantâneo, foi uma dança precária sobre brasas, onde cada passo arriscava queimaduras. Ricardo, com sua mente analítica, instalou barreiras invisíveis, sessões de terapia conjunta com um psicólogo que era de Belém, que os forçava a dissecar não só a traição, mas as raízes dela, um machismo enraizado na cultura portuguesa, onde homens gays eram vistos como fracos ou exóticos para o consumo alheio. Miguel, pela primeira vez, falou abertamente sobre sua bissexualidade reprimida, uma descoberta que o aterrorizara na juventude, temendo ser rotulado como confuso em uma sociedade que ainda debatia direitos trans no Parlamento. Enquanto isso, a vida profissional de Ricardo virava um campo minado. A Tecluz, agora avaliada em centenas de milhões, atraía olhares invejosos, e o artigo difamatório desencadeou uma investigação policial que arrastou por meses. Ele passava noites em claro no escritório do Parque das Nações, códigos piscando como fantasmas, enquanto Miguel, redimindo-se, pintava murais de esperança em escolas de bairros periféricos, retratando famílias que eram como normais, contraídos por diretores progressistas. "Estou consertando o que quebrei", dizia ele, e Ricardo, aos poucos, acreditava. O primeiro grande teste veio no Natal, quando a família de Ricardo, de Coimbra, enviou um convite formal para a ceia, não por arrependimento, mas por pressão social, após o escândalo viralizar. "Eles querem salvar as aparências", zombou Ana, durante uma reunião no Café à Brasileira, onde o cheiro de expresso misturava-se a fofocas locais. Ricardo hesitou, mas Miguel insistiu: "Vá. Mostre que você venceu." A viagem de trem pelo Douro foi tensa, vinhedos invernais desfocando pela janela como memórias borradas. Na casa ancestral, de pedra velha e crucifixos onipresentes, o pai de Ricardo, um viúvo rígido com mãos calejadas de anos na vinícola, o recebeu com um abraço forçado. "Filho, o mundo é duro para os diferentes", murmurou, e Ricardo rebateu: "O mundo é duro para quem não ama livremente, pai." A ceia foi um campo de batalha velado, tias bisbilhoteiras lançando olhares para Miguel, que se mantinha calmo, servindo vinho com graça. Quando o tio conservador soltou um comentário homofóbico disfarçado de piada: "No meu tempo, homens eram homens", Miguel ergueu-se, voz firme: "No seu tempo, o amor era prisão. Hoje, é liberdade." O silêncio caiu como neve, mas o pai de Ricardo, surpreendendo todos, assentiu devagar. "Talvez você tenha razão, rapaz." Era um começo frágil, mas Ricardo sentiu uma fresta de luz, como o sol poente sobre as vinhas. De volta a Lisboa, a rotina se instalou com doçura cautelosa. Eles adotaram um cachorro, um vira-lata resgatado das ruas de Alfama, batizado de Tejo, que corria entre suas pernas durante caminhadas matinais pelo mirador da Senhora do Monte. Miguel expôs sua arte numa galeria no Lisboa Factory, e Ricardo financiou a mostra, intitula Traições e Redenções, onde uma tela central retratava dois homens de costas para o mar, mãos unidas contra uma tempestade. Críticos elogiaram a vulnerabilidade, e pela primeira vez, Miguel sentiu-se validado além do corpo. Mas o plot twist da menina, Luz, irrompeu como um furacão. O casal adotivo, Marta e Inês, duas professoras de Évora que haviam usado a doação anónima via a fundação de Ricardo, contatou após um teste genético revelar compatibilidades médicas urgentes, a menina precisava de um doador de medula para uma condição rara, e Miguel era o match perfeito. "Nós sabíamos que era você, Ricardo, pelo apoio à nossa adoção", explicou Marta, uma mulher de cabelos cacheados e olhos gentis, durante uma videochamada tensa. Inês, trans e ativista, acrescentou: "Queremos que ela conheça suas raízes, não por obrigação, mas por amor." Ricardo, processando o choque, viajou para Évora com Miguel, o Alentejo se desdobrando em planícies douradas sob um céu infinito. A casa delas era um oásis de cores, livros e brinquedos, e Luz, com seus 3 anos, correu para eles como uma flor colhida no jardim. "Papai Azul", exclamou, apontando para os olhos de Miguel, e o mundo parou. Nela, Ricardo via ecos de si mesmo, a curiosidade insaciável, o riso contagiante, e de Miguel, a ousadia artística em rabiscos de giz colorido. O teste confirmou:
ela era fruto de uma doação impulsiva de Miguel anos antes, um ato de generosidade anônimo que ele fizera para ajudar casais que era, sem imaginar o laço que criaria. O dilema ético explodiu: como integrar Luz sem perturbar sua estabilidade? Marta e Inês, generosas, propuseram visitas regulares, mas Miguel, dilacerado pela culpa de ter abandonado uma parte de si, propôs algo radical: coparentalidade compartilhada. Ela merece todos os pais que o destino nos deu, disse ele, e Ricardo, tocado pela profundidade, concordou. As noites seguintes foram de planejamento febril, viagens alternadas, feriados divididos, e uma rede de apoio com Ana, que se tornou a tia honorária, sendo laços de afeto que transcendiam sangue. Enquanto isso, a investigação policial se resolveu a favor de Ricardo, revelando que o jornalista havia fabricado evidências por vingança pessoal. Ele era ex-funcionário demitido da Teclus por assédio homofóbico. O caso virou um marco judicial, com Sofia representando Ricardo e ganhando indenização que financiou um fundo antidiscriminação. A mídia, outrora cruel, agora o retratava como herói resiliente, e o período de Lisboa de 2025 tornou-se o palco de sua redenção. Ricardo e Miguel marcharam à frente, com Luz no colo de Inês, bandeiras arco-íris ondulando como promessas. Contudo, o clímax pessoal veio numa crise familiar. O irmão de Miguel, curado graças ao dinheiro roubado, revelou-se o verdadeiro manipulador. Ele havia orquestrado o esquema para vingar-se do pai, usando a doença como pretexto, e agora, com ciúmes da nova vida do irmão, ameaçava expor o segredo da doação de sêmen para difamar a família. Você acha que pode ser feliz sem pagar? Sussurrou ele no encontro em Faro, o sol escaldante do Algarve testemunhando a traição fraterna. Miguel, confrontado com o passado, quase cedeu ao desespero, mas Ricardo o ancorou: nós somos mais fortes que isso. Vamos enfrentá-lo juntos. Eles gravaram uma confissão, entregando-a à polícia, e o irmão foi preso por fraude, um fechamento amargo que libertou Miguel de correntes invisíveis. Naquela noite, na praia de Dona Ana, com o mar cantando hinos antigos, eles se abraçaram, lágrimas salgadas misturando-se à areia. Você me salvou de mim mesmo, murmurou Miguel, e Ricardo respondeu: não, nós nos salvamos. A integração de Luz na vida deles foi um mosaico delicado, pintado com paciência e toques suaves, como os azulejos de um palácio lisboeta. As primeiras visitas a Évora eram rituais de descoberta. Ricardo levava brinquedos educativos da Teclus, apps interativos que ensinavam história portuguesa através de avatares que era, e Miguel desenhava livros ilustrados onde princesas casavam com guerreiras ou príncipes com artistas. Luz, com sua energia inesgotável, chamava-os de tio rico e tio migo, e em seus abraços desajeitados, Ricardo encontrava uma cura que terapias não alcançavam: o perdão através da inocência. Ana e Sofia, agora casadas numa cerimônia discreta no Cartacho, tornaram-se pilares. Ana gerenciava os aspectos logísticos, criando um calendário compartilhado que equilibrava responsabilidades, enquanto Sofia navegava as questões legais, garantindo que a coparentalidade fosse um modelo para futuras famílias que era em Portugal. Vocês estão reescrevendo o manual, brincava ela, durante churrascos no quintal de sua casa em Alcântara, onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se a conversas sobre o casamento igualitário, ainda fresco na memória coletiva. Mas as sombras da sociedade não se dissipavam facilmente. Em uma escola primária de Lisboa, onde Luz começava a frequentar creche experimental, um pai conservador descobriu a dinâmica familiar através de fofocas e iniciou uma petição para proteger as crianças de ideologias. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, com tabloides sensacionalistas e quando velhos preconceitos: milionário gay impõe família artificial em escolas públicas. Ricardo, furioso, usou sua plataforma para contra-atacar, publicando um vídeo viral onde Luz, com voz trêmula mas determinada, dizia: eu tenho muitas mamães e papais, e todos me amam. Amor não é problema. O vídeo explodiu, ganhando apoio de celebridades que eram portuguesas e internacionais, transformando o incidente em um movimento nacional pelo direito à diversidade familiar. Miguel, inspirado, criou uma série de murais em escolas pelo país, de Braga a Faro, retratando famílias multicoloridas em harmonia, financiados pela Fundação de Ricardo. A arte é a ponte que a lei ainda não constrói, declarava ele em entrevistas, sua voz ganhando confiança que outrora lhe faltava. No âmbito pessoal, tensões internas emergiam. Ricardo, com sua agenda lotada de reuniões em Bruxelas para parcerias europeias, sentia ciúmes sutis da proximidade natural de Miguel com Luz, uma conexão biológica que ele, como figura paterna adotiva, invejava em silêncio. Você é o pai dela de verdade, desabafou uma noite, no balcão de sua cozinha, enquanto o Tejo latia aos pés. Miguel, magoado, rebateu: verdade é o que construímos juntos, não o que o sangue dita. A briga escalou para uma separação temporária. Ricardo vante para uma conferência em Madrid, onde, sozinho em um hotel impessoal, confrontou suas inseguranças, o medo de não ser suficiente em um mundo que ainda mede amor por normas heteronormativas. O reencontro veio por acaso, ou destino, em Madrid,
Durante uma manifestação que era contra leis retrógradas na Espanha, Ricardo avistou o mural de Miguel replicado ali, e ao lado, um ativista local que o convidou para um painel. Miguel havia voado para apoiar, levando luz para uma visita cultural, e eles se encontraram nos bastidores, o ar carregado de eletricidade. Eu sinto sua falta em cada pixel que desenho, confessou Miguel, e Ricardo, quebrando-se, admitiu, eu temo perder vocês para o mundo que nos odeia. Eles choraram ali, entre bandeiras e cânticos, selando uma promessa renovada, terapia familiar com luz, para tecer laços além da biologia. De volta, o império de Ricardo evoluiu, até que Luz lançou uma plataforma de realidade virtual para simular experiências que eram históricas, como o primeiro beijo gay em Portugal pós-1974, educando gerações sobre resiliência. Investidores que eram de Berlim e Nova Iorque instalaram capital, e Ricardo doou lucros para abrigos trans em Lisboa, onde Sofia voluntariava. Miguel, por sua vez, ganhou um Prémio Nacional de Artes Visuais, sua exposição itinerante Laços Invisíveis lutando museus de Évora a Coimbra. O ápice do ano veio no aniversário de Luz, uma festa temática de contos de fadas reimaginados no Jardim Botânico de Lisboa. Famílias que eram de todo o país compareceram, uma tapeçaria de identidades, casais gays com filhos adotivos, lésbicas com barrigas de aluguel, trans com parceiros cis. Luz, coroada de flores, dançou com todos, e quando soprou as velinhas, pediu, quero que todos fiquem para sempre. Ricardo e Miguel, trocando olhares, souberam que o para sempre era possível, apesar das tormentas. Mas o destino guardava uma reviravolta final, sutil como a brisa do Douro. Durante uma consulta médica rotineira para Luz, testes revelaram que ela carregava um traço genético raro de Ricardo, não por doação, mas porque, anos antes, em um ato de amor impulsivo e confidencial, Miguel havia usado sêmen misturado de ambos em uma clínica experimental, um segredo que ele revelara apenas agora, temendo rejeição. Você é pai dela tanto quanto eu, em todos os sentidos, disse Miguel, e Ricardo, em êxtase, abraçou-o, então somos uma família de verdade, forjada no fogo. Essa revelação fortaleceu-os, transformando dúvidas em certezas, e eles prosseguiram, navegando o amor como o Tejo, sereno em superfície, profundo em correntes. Com a família expandida, a vida em Lisboa ganhou camadas de alegria cotidiana, mas também de vigilância constante contra os ventos contrários da sociedade. Ricardo e Miguel mudaram-se para uma vila em Cascais, com vista para o Atlântico, um refúgio onde Luz podia brincar em jardins morados, longe dos olhares julgadores da capital. A casa, decorada com murais de Miguel e gadgets inteligentes de Ricardo, era um santuário que era, paredes com fotos de peritos passados, estantes de livros sobre identidades fluídas, e um quarto para visitas de Marta e Inês, que se tornaram irmãs de alma. Ana, ascendendo na Teclus como diretora de inovação social, trouxe Sofia para a equipe legal, criando um hub de ativismo corporativo que treinava empresas portuguesas em diversidade. Estamos mudando o jogo, celebrava Ana em reuniões no rooftop do escritório, com o sol poente tingindo o Tejo de laranja. Mas desafios persistiam. Uma lei proposta no Parlamento, impulsionada por deputados conservadores do interior, visava restringir adoções que era, ameaçando modelos como o de Luz. Ricardo testemunhou em audiências em Lisboa, sua voz ecoando nos salões de mármore, famílias não são definidas por gênero, mas por amor incondicional. O lobby foi feroz, com protestos no Rossio onde ativistas trans enfrentavam polícia, e Sofia, na linha de frente, sofreu uma agressão verbal que a abalou. Miguel, sensível à dor coletiva, canalizou sua arte para o ativismo, uma performance em frente ao Parlamento, onde atores que encenavam julgamentos históricos de sodomia, terminando em um abraço coletivo que viralizou. Luz, aos 4 anos, desenhou um cartaz para a causa, um coração arco-íris com amor para todos, que Ricardo imprimiu em camisetas vendidas para a arrecadação. A lei foi derrotada por uma margem estreita, um triunfo que uniu a comunidade como nunca, com festas espontâneas no bairro Alto e quando hinos de vitória. No plano pessoal, Ricardo enfrentou uma crise de saúde, estresse crónico levou a um burnout, diagnosticado durante uma check-up em Coimbra, onde visitava o pai, agora suavizado pelo tempo e pela neta. Você construiu algo bonito, filho, admitiu o velho, segurando uma foto de Luz, e Ricardo, tocado, perdoou parcialmente as ausências passadas. Mas em casa, colapsos vinham, noites de insônia onde ele questionava se o peso da riqueza e da visibilidade valia o preço. Miguel o apoiou com gentileza, cozinhando pratos algarvios de sua infância, cataplana de peixe com ervas frescas, e levando-o para retiros em Sintra, onde as florestas encantadas sussurravam segredos de renovação. Luz crescia como uma força da natureza, bilingue em português e inglês graças às viagens de Ricardo, e curiosa sobre suas origens múltiplas. Por que tenho tantos pais? Perguntava durante piqueniques na praia do Guincho, e eles respondiam com honestidade, porque o amor se multiplica, como as ondas. Ela idolatrava Miguel por suas histórias pintadas,
e Ricardo por suas máquinas mágicas que faziam hologramas de fadas que dançarem no ar. Um conflito inesperado surgiu com a mídia. Um documentário internacional sobre milionários gays europeus abordou Ricardo, mas distorceu sua história, pintando Miguel como o redentor dramático, ignorando as lutas coletivas. Furiosos, eles boicotaram, lançando seu próprio podcast, Laços do Tejo, narrado por eles com episódios sobre superação, convidando vozes como uma drag queen de Faro e um ativista trans de Viseu. O podcast explodiu, com áudios baixados em massa, e o ícone áudio em seu póster original tornou-se um símbolo de acessibilidade emocional. O plot twist secundário veio via Ana, grávida de Sofia através de inseminação. Ela pediu que Ricardo e Miguel fossem padrinhos, sendo laços ainda mais profundos. A gravidez trouxe alegrias e medos, consultas médicas em clínicas inclusivas de Lisboa, onde médicos quer garantiam suporte, e Luz, animada com uma prima, ajudou a pintar o quarto do bebê. Enquanto isso, a Tecluz inovava com IA para detecção de discurso de ódio online, testada em fóruns portugueses onde a homofobia fervia. Ricardo, recuperado, liderou o lançamento em uma conferência em Porto, onde Miguel expôs arte digital integrada à tech. O evento culminou em uma proposta pública. De joelhos no palco, sob aplausos, Ricardo pediu Miguel em casamento novamente, o primeiro fora impulsivo, este era maduro. Anos de dor nos trouxeram aqui, vamos eternizar a alegria. O sim veio com lágrimas, e a família expandiu-se em celebração. O casamento, planejado para o verão em uma quinta no Douro, era mais que uma união, era uma declaração contra as correntes do passado. Convidados de toda Portugal, de pescadores que do Algarve a executivos de Lisboa, lutariam os vinhedos, com Luz como dama de honra em um vestido de tule arco-íris. Mas o planejamento revelou fissuras. O pai de Ricardo, convidado, hesitou, pressionado por parentes católicos radicais que viam o evento como blasfémia. Eu irei, mas sozinho, anunciou ele por telefone, e Ricardo, magoado, quase cancelou o convite. Miguel mediou, deixa-o vir como está, o amor conquista aos poucos. Enquanto isso, uma tempestade profissional se formava. Um concorrente americano, invejoso do sucesso da Tecluz, lançou uma campanha de desinformação, alegando plágio em sua EQR-friendly. Ações caíram, e Ricardo passou semanas em reuniões com advogados em Bruxelas, deixando Miguel sozinho com Luz durante uma gripe infantil que exigiu noites em claro. Você está se perdendo no trabalho de novo, acusou Miguel numa chamada transatlântica, e Ricardo rebateu, estou protegendo nosso futuro. A discussão feriu, e quando inseguranças antigas, e por um momento, o divórcio pairou como uma sombra. A reconciliação veio através de Luz. Durante a recuperação dela, ela desenhou um cartão para Ricardo, volta, papai rico, o sol não brilha sem você, enviado por correio expresso. Ele largou tudo e voou de volta, encontrando-os em Cascais, onde o mar acalmava almas agitadas. Desculpe-me por priorizar máquinas sobre corações, confessou ele, e Miguel perdoou, nós somos código e tela, inseparáveis. O escândalo corporativo se resolveu com uma vitória, peritos independentes validaram a originalidade da Tecluz, e o concorrente retratou-se publicamente, pagando multas que financiaram bolsas para artistas que Ricardo emergiu mais humilde, delegando mais a Ana, que agora equilibrava maternidade com liderança, Sofia ao seu lado como âncora. Com o casamento se aproximando, surpresas floresceram. O pai de Ricardo surpreendeu ao chegar cedo, trazendo uma garrafa de vinho da família, um gesto de paz. Durante o ensaio no Douro, sob videiras carregadas, ele puxou Ricardo de lado, eu errei, filho. Ver você com Luz me fez ver o homem que criei. Lágrimas fluíram, um bálsamo para feridas de décadas. O dia do casamento amanheceu perfeito, névoa matinal dissipando-se em sol dourado, o Douro como espelho de esperanças. Luz espalhou pétalas de rosas vermelhas pelo égio, Ana como madrinha com o bebê no colo, uma menininha chamada Esperança, e Sofia oficiando a cerimônia com votos personalizados. Ricardo, em terno azul marinho, prometeu, eu te escolho todo dia, nas tormentas e calmarias. Miguel, de branco com toques artísticos, respondeu, você me ensinou que amor é risco recompensado. O beijo selou sob aplausos, com Luz gritando, viva os papais. A recepção foi uma festa de almas livres, fado que era tocado por cantoras lésbicas, danças até o amanhecer, e fogos que iluminavam as colinas como estrelas caídas. Naquela noite, em suíte com vista para o rio, Ricardo e Miguel sussurraram planos, expandir a família, talvez adotando outro, e viajar pelo mundo mostrando-lhes as raízes portuguesas, de conventos em Óbidos a festas em Tavira. Mas o verdadeiro plot twist pós-casamento veio meses depois. Durante uma ecografia de rotina para uma possível gravidez de Sofia e Ana, descobriu-se que Esperança carregava um traço genético idêntico ao de Luz, ligando as famílias em um laço cósmico, descendentes de uma linhagem que era antiga, revelada por pesquisa genealógica que Ricardo financiou. Somos parte de algo maior, maravilhou-se Miguel, e Ricardo riu,
o destino tece teias que nem a IA prevê. Eles viveram dali em diante, navegando alegrias e provações, um testamento vivo de que o amor, traído e redimido, floresce mais forte. Anos se passaram como páginas viradas em um livro antigo, cada capítulo marcado por crescimento e graça inesperada. Luz, agora aos 7, era uma prodígio, matriculada em uma escola bilíngue em Lisboa. Ela misturava o código de Ricardo com a arte de Miguel, criando apps que transformavam desenhos infantis em animações interativas sobre heróis que eram históricos, como os poetas amados de Sá de Miranda, reinterpretados para crianças. Quero que todas as crianças saibam que amor é corajoso, declarava ela em apresentações escolares, seu sotaque lisboeta encantando plateias. Até que Luz globalizara-se, com filiais em Porto e Faro, focando em tech acessível para comunidades rurais LGBTQ+, onde isolamento ainda matava sonhos. Ricardo, aos 38, mentorava startups que eram aceleradoras europeias, viajando de trem pelo TGV para Paris, mas sempre retornando para jantares familiares em Cascais, onde o cheiro de bacalhau à Brás preenchia o ar. Miguel, estabelecido como artista renomado, ilustrava livros infantis best-sellers sobre famílias diversas, expostos em feiras de Frankfurt e Bolonha, mas sua âncora era o estúdio caseiro, onde Luz o ajudava com pincéis. Ana e Sofia, com esperança florescendo como uma flor selvagem, mudaram-se para uma casa maior em Oeiras, vizinha de Ricardo e Miguel, formando um enclave que era que se tornara lenda local, churrascos semanais, trocas de babás, e círculos de contação de histórias onde as crianças aprendiam sobre resiliência através de lendas portuguesas reimaginadas. Somos uma vila moderna de amor, brincava Ana, agora mãe de 2, equilibrando-se com pausas para a amamentação. Desafios persistiam, mas menores. Um vizinho conservador em Cascais murmurava sobre valores tradicionais, mas Luz o conquistou com um desenho de sua família, e ele acabou se juntando aos piqueniques. O pai de Ricardo, reformado na vinícola, visitava mensalmente, ensinando Luz a podar videiras, um ritual que curava gerações. Grandpa, porque o vinho é vermelho como amor? Perguntava ela, e ele ria, porque o bom amor sangra um pouco, mas envelhece doce. O legado maior veio através da Fundação Expandida, um centro em Lisboa, Casa do Arco-Íris, oferecendo terapia, arte e tech para jovens salvando vidas em um país onde suicídios entre LGBTQ+ ainda alarmavam estatísticas. Ricardo discursava lá anualmente, compartilhando sua jornada. Eu fui enganado, mas o engano me ensinou a confiar mais fundo. Miguel contribuía com workshops de expressão criativa, onde adolescentes pintavam seus medos em telas catárticas. Um último plot twist, doce e sereno, ocorreu no 10º aniversário de seu reencontro, durante uma viagem familiar a Coimbra, onde tudo começara para Ricardo. Eles descobriram uma carta antiga de Miguel, escondida em um livro de poesia que ele deixara anos antes. Nela, profetizava: se o destino nos separar, saiba que meu coração é seu código eterno. Emocionados, eles a leram para Luz e Esperança à beira do Mondego, o rio murmurando aprovação. Agora, com o sol se pondo sobre vidas entrelaçadas, Ricardo e Miguel caminhavam pela praia de Cascais, mãos dadas, tez correndo adiante. Anos de dor, um twist de graça, refletiu Ricardo. Miguel sorriu, e infinitos capítulos pela frente. Lisboa, ao longe, brilhava como um farol, testemunha eterna de seu amor vitorioso.